as almas da colheita, por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso tempo de oração e palavra, o TOP aqui da Igreja Presbiteriana de Pinhão. É uma satisfação estar com você neste momento, através deste vídeo, para compartilhar com você a palavra de Deus, para juntos orarmos e elevarmos a Deus os nossos pensamentos, as nossas orações, para louvarmos ao Senhor com cânticos de adoração e assim, através das redes sociais, através da internet, através deste vídeo, podermos sim termos comunhão com Deus e uns com os outros. Louvo a Deus pela sua vida e quero que você fique bem à vontade para participar conosco através dos seus comentários, através da sua curtida, também compartilhando este vídeo com outras pessoas e assim podermos alcançar mais vidas, mais famílias com a palavra do Senhor. Gostaria de te convidar a fazermos uma oração nesse momento, nos colocando na presença do Senhor e pedindo que Ele fale conosco através da sua palavra e da ação do seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor meu Deus, te agradeço imensamente por esta oportunidade que o Senhor nos dá neste instante, de juntos podermos buscar ao Senhor através desta programação, através deste vídeo, através destes recursos tecnológicos. Sabemos que o Senhor é o Deus que habita em todos os lugares, em todo o canto da terra. Sabemos que o Senhor está com todo aquele que te busca de coração. Por isso, Pai, sê com este irmão, com este amigo que acompanha este vídeo, que acompanha esta programação e que juntos possamos desenvolver comunhão contigo e uns com os outros, ainda que distantes, separadamente, mas juntos em espírito, juntos em propósito de buscar o Senhor como prioridade neste momento, Senhor. Ouve as nossas orações, recebe, meu Deus, os nossos louvores, responde-nos com a Tua palavra e aplicando a Tua verdade em nossos corações. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor com cântico nesse momento? Convido você a cultuar comigo, a glorificar a Deus através deste louvor. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do outro lado, sim, também. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus,
pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Queremos continuar louvando e agradecendo ao Senhor Jesus por todos os seus benefícios, por todas as suas dádivas, por todas as suas bênçãos derramadas em nossa vida. Graça e paz. Neste momento vamos estar louvando e exaltando o nome do Senhor. Antes de nós cantarmos, eu gostaria de deixar para meditação o Salmo 51, nos versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Agradeço por esse momento onde pudemos louvar e exaltar o teu santo nome. Pai, nós reconhecemos o quanto precisamos de ti, quanto carecemos da tua presença, Senhor, e o quanto precisamos ser mudados, Senhor. E só tu, Espírito Santo, que pode fazer isso.
Pai, eu te agradeço pelas famílias que estão sendo alcançadas através desse meio de comunicação. Fala com cada um, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração. Esteja transformando vidas, Pai, através do louvor, através da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim, eu convido você a refletir, meditar comigo na Palavra de Deus. Eu gostaria de fazer a leitura do texto bíblico de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o versículo 19, e diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, buscando nela a direção, a orientação, a verdade do Senhor para as nossas vidas. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Nos ensina os teus desejos para as nossas vidas. E assim, conduz-nos pelo caminho de santidade, pelo caminho de vida, pelo caminho que agrada ao Senhor. Nós te pedimos assim e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, meus irmãos. Este texto que lemos fala de uma passagem bíblica bem conhecida, a famosa história dos 10 leprosos curados por Jesus no caminho. É interessante perceber que nós estamos recortando esta leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas já começa a esboçar, já começa a demonstrar em sua narrativa o caminho de Jesus até a cruz, o caminho de Jesus até Jerusalém. No âmbito dessa narração de Lucas, essa foi a última viagem de Jesus. Jesus estava indo rumo a Jerusalém. Essa informação que temos no versículo de número 11 que lemos, de caminho para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. E no contexto dessa narrativa, nós podemos já inferir que Jesus estava indo ao encontro da cruz. Estava indo para Jerusalém, onde após uma semana ele seria preso, julgado, torturado, condenado à morte e morte de cruz. Jesus estava caminhando em direção à cruz. O texto diz que ele estava na divisa entre a Galiléia e Samaria, duas províncias romanas na Palestina, na região de Israel. Jesus estava caminhando com seus discípulos, fazendo esta viagem, indo da Galiléia para Jerusalém, para a Judéia, e nesse meio do caminho, nessa fronteira ali entre Galiléia e Samaria, algo inesperado aconteceu, algo interrompe a viagem de Jesus, e se tratam então destes 10 leprosos. O texto nos diz no versículo 12, certo? Que ao entrarem numa aldeia, saíram ao encontro de Jesus estes 10
leprosos, esses 10 homens, essas 10 pessoas acometidas por uma enfermidade. E eles vieram ao encontro de Jesus. É muito interessante perceber isso, que esses enfermos, eles tiveram esse desejo de buscar Jesus, de encontrar-se com Jesus. Outro detalhe interessante que nos ilustra nesse versículo é que, no versículo 13, melhor dizendo, é que eles gritaram de longe. Esse ato de gritar de longe reforça o princípio que existia naquele tempo de que algumas enfermidades exigiam um isolamento, ou melhor, um distanciamento social. Pessoas que eram acometidas por alguma enfermidade, geralmente alguma enfermidade grave, talvez com algum risco de contágio, essas pessoas deveriam manter, por lei, deveriam manter um distanciamento das pessoas. Elas não poderiam se aproximar das pessoas. Nesse contexto que temos vivido agora, né, de prevenção ao novo coronavírus, de prevenção ao Covid-19, temos reforçado essas recomendações de termos um distanciamento das pessoas para evitar um contágio, né? E esse princípio era observado aqui nesse tempo também diante de algumas enfermidades. E esses enfermos, então, de longe, eles gritam e eles vão ao encontro de Jesus para pedir a ajuda de Jesus e eles suplicam pela compaixão de Jesus. Mestre, compadece-te de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Meus amigos e irmãos, nos últimos dias, nas últimas semanas, diante desta pandemia que se estabeleceu em nosso derredor, percebo que há uma movimentação das pessoas em direção à ajuda, principalmente a ajuda do alto, a ajuda de Deus, para que sejamos salvos, libertos, livres de qualquer contágio, de qualquer contaminação, de qualquer epidemia, de qualquer doença. É muito importante sim buscarmos o Senhor e clamarmos a Ele, irmos ao encontro de Jesus, sabendo que Ele se compadece sim de todo aquele que busca, de todo aquele que o procura, com um coração sincero, com um coração quebrantado. Ainda expondo essa passagem, vemos no versículo 14 que Jesus de fato se compadece deles. O texto diz que Jesus, ao vê-los, disse a eles: vão e mostrem-se ao sacerdote, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Essa orientação de Jesus é muito importante porque naquele tempo, no contexto do antigo Israel, do Israel dos tempos bíblicos, era o sacerdote, esta pessoa autorizada a atestar se alguém estava enfermo ou não, ou se a enfermidade havia sido curada ou não. O sacerdote ele tinha essa competência perante a sociedade, perante a religião judaica, perante a sociedade israelita. Ele tinha essa competência de comprovar se uma pessoa estava sã ou enferma. E no caso, perceba, Jesus não disse nada, Jesus não disse vocês estão curados. Ele disse, vão e se apresentem ao sacerdote. E esses 10 leprosos, então, obedecendo a ordem de Jesus, vão. E indo, ainda no caminho, todos os 10 perceberam que já estavam curados. Que fascinante perceber a ação compassiva de Jesus, milagrosa de Jesus, onipotente e onipresente de Jesus. Jesus é o nosso Deus, um Deus que nos ama, que ouve o nosso clamor, ainda que a gente grite de longe, ainda que a gente esteja à distância. Ele ouve a oração daquele que se dirige até Ele, que se volta para Ele, a oração daquele que vai ao encontro dele e responde com compaixão. É claro que é preciso obedecer a Deus, assim como estes homens obedeceram ao Senhor. Seguir as orientações de Jesus, seguir as orientações da palavra de Deus. No entanto, o texto prossegue e chega ao versículo 15 que nos traz uma informação curiosa.
um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. O texto é muito claro ao nos informar que dos 10 homens que haviam sido curados por Jesus, no caminho até o sacerdote, apenas um voltou. Apenas um voltou. Então, dentre estes 10, apenas um fez algo especial. É interessante que já lá no versículo 17, Jesus traz essa informação novamente para a nossa reflexão. E Jesus diz, Lucas 17 diz assim: então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Perceba essa reflexão que a palavra de Deus nos traz nesse momento. E a informação que temos é que este um curado que voltou era um samaritano. Jesus nos chama a atenção através das ações deste samaritano que nos servem de exemplo daqueles que buscam ao Senhor em todo o instante, em qualquer circunstância, em todas as circunstâncias, daqueles, claro, que buscam o Senhor também diante das circunstâncias adversas, diante dos problemas, diante das dificuldades, mas há um diferencial na atitude deste samaritano, na atitude deste um que voltou. Eu quero chamar a tua atenção nesse sentido. Primeiro, quero chamar a tua atenção para 3 detalhes aqui. Primeiro, este samaritano, este homem que voltou, este um, ele trilhou o caminho da adoração. O caminho da adoração. Veja comigo no versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado. Aí começa a atitude dele. Primeiro, o que ele fez? Ele voltou. Ele voltou. Ele percebeu que havia sido curado. E ele decidiu se voltar para Jesus, se voltar para Deus. E ele voltou fazendo o quê? O texto nos informa. Ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, o amor, a compaixão, a benevolência do Senhor. Me faz lembrar justamente o Salmo de número 103. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Este homem curado, ao perceber a benevolência de Deus, os benefícios de Deus para com ele, ele volta e adora a Deus, glorifica a Deus. Este é o caminho que você e eu precisamos trilhar em todos os momentos da nossa vida, mas quanto mais quando percebemos que a misericórdia de Deus, que o favor de Deus nos alcançou. Devemos trilhar o caminho da adoração, da proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba ainda um detalhe do versículo 15. O texto diz que ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Então ele não guardou apenas para ele pensando como Deus é bom para mim, mas ele publicou em alta voz, ele anunciou aquilo que Deus realizou na vida dele. Percebo que muitas vezes nós temos a tendência a colocar um megafone nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Queremos gritar em alta voz aquilo que está de errado ao nosso derredor, de errado em nossas vidas. Não há problema em nós realmente falarmos onde está doendo, não há problema em nós expressarmos a nossa opinião, os nossos pensamentos, claro, desde com moderação, desde que com decência, desde com equilíbrio, com respeito, com responsabilidade e sem a murmuração. Mas, ao mesmo tempo que usamos um megafone para falar daquilo que está ruim, muitas vezes nos silenciamos diante das coisas grandiosas que o Senhor tem feito. E a palavra do Senhor nos orienta a proclamar, a dizer em alta voz, a publicar que Deus está vivo, que Deus é soberano, que Deus está presente, que Deus age. Foi isso que este homem fez. Ao perceber que foi curado, ao perceber que foi alcançado pela misericórdia de Deus, ele volta
dando glórias a Deus em alta voz, anunciando, evangelizando, espalhando a boa notícia de que Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas o texto continua nos falando ainda de uma outra atitude muito importante deste homem que Jesus destaca. Acompanhe comigo novamente o versículo 16. O versículo 16 diz o seguinte: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. A atitude deste homem ao voltar para Jesus foi de se ajoelhar, foi de se prostrar aos pés de Jesus. Novamente reforça aqui a ideia da adoração, de cultuar, de prestar culto ao Deus soberano, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ao Trino Deus. Ele agora se ajoelha diante de Jesus com o rosto em terra. E repare, ele se ajoelha diante de Jesus. Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o único homem, é o único ser vivo, digno de que nos prostremos diante dele, e que nos ajoelhemos diante dele, prestemos culto, adoração e louvor a ele. Porque ele é o nosso Deus, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador. E então vem a atitude nobre deste samaritano curado por Jesus, de agradecer. Ele trilha então, portanto, o caminho da gratidão. Perceba, são dois caminhos até agora. O caminho da adoração e agora o caminho da gratidão. Ele trilha o caminho de ser grato a Jesus, de ser grato a Deus por aquilo que o Senhor tem proporcionado na vida dele. Veja que maravilhoso este princípio da palavra de Deus. Este princípio que, claro, para nós é tão natural, é tão lógico, é tão claro, de sermos agradecidos. Mas cabe-nos o questionamento se temos sido de fato agradecidos ao Senhor, se temos louvado, elogiado, reconhecido as obras do Senhor Jesus em nossas vidas. Se de fato compreendemos o que Ele tem feito por nós e temos um coração agradecido. Um coração que se volta agradecido a Jesus. Você tem agradecido a Jesus? Como cantamos agora há pouco? Você tem louvado e agradecido a Jesus por aquilo que Ele tem permitido na sua vida? Estou doente, mas estou vivo. Tem agradecido a Jesus? Estou em dificuldades, mas o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem te dado saída, o Senhor tem te dado esperança. Tem sido grato a Deus. Este é o momento de nos voltarmos e agradecermos ao Senhor. E há ainda um terceiro caminho que este ex-leproso trilhou. Perceba, ele trilhou o caminho da adoração, glorificou a Deus. O caminho da gratidão, ele agradeceu a Jesus. E o caminho mais importante que ele trilhou foi o caminho da salvação. Repare comigo no versículo 19, algo maravilhoso que Jesus diz a este homem. Disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Perceba essas palavras de Jesus, nenhuma delas está aqui por acaso. Jesus diz, levanta-te. O Senhor Jesus é aquele que levanta o caído, levanta o prostrado. Nossa primeira atitude, sim, é de nos humilharmos, é de nos curvarmos, é de nos prostrarmos, é de cairmos aos pés de Jesus. Mas a partir do momento que temos um coração quebrantado e humilde, o próprio Senhor nos exalta, Ele nos levanta. Ele não nos deixa prostrados, Ele não nos deixa caídos. Ele nos segura pela mão direita, nos levanta e nos faz caminhar, como diz o salmista, altaneiramente. A tua fé te salvou. Jesus traz a esperança ao coração deste homem que antes vivia o assombro da morte, o assombro da exclusão por causa de sua enfermidade. Mas agora curado,
do corpo, Jesus manifesta a ele que ele recebeu uma cura muito maior do que simplesmente a cura de uma enfermidade. Jesus é aquele que está disposto não apenas a nos salvar, não apenas a nos curar das nossas enfermidades físicas, mas é aquele que está disposto e está agindo para nos curar da nossa enfermidade espiritual, para nos livrar não apenas da morte física, mas para garantir a todo aquele que nele crê a vida eterna. Levanta-te, a tua fé te salvou. Muitos estão à procura de Deus, à procura de Jesus, esperando uma cura física. Nada contra, eu também quero, eu também preciso, eu também busco. Mas o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta alguém ser curado de uma enfermidade física, mas ter um coração totalmente contaminado? Ter uma alma completamente suja? Levanta, a tua fé em Jesus te salvou. Jesus questiona: onde estão os outros 9? E eu pergunto para você hoje, que me acompanha, onde estão os outros 9? Quantos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Infelizmente, essa continua sendo a situação no nosso tempo. Continua se repetindo. Muitas pessoas clamam, buscando o favor de Deus. E Deus é bom, Deus é generoso, rico em perdoar, rico em abençoar. Mas quantos realmente voltam às suas vidas para o Senhor? Nesses dias de pandemia, quantos têm clamado, gritado de longe: Senhor, compadece-te de nós. Mas quando tudo isso passar, quantos voltarão para Jesus agradecendo, adorando e rendendo suas vidas ao Senhor? Neste momento, muitos clamam, e temos que clamar mesmo. O Senhor é o nosso socorro. Não temos a quem mais clamar. Mas quantos devotarão, quantos voltarão às suas vidas aos pés de Jesus? Este é o desafio e o clamor que eu faço a você, através da palavra de Deus. Seja um daqueles que se volta para Jesus. Seja o um. Seja aquele que glorifica a Deus, proclamando as virtudes que Ele tem realizado. Seja aquele que se quebranta aos pés do Redentor, sabendo que Ele é misericordioso. Seja aquele que recebe a vida e a salvação eterna através da fé em Jesus. Seja aquele que se volta para o Senhor. Quero trazer à sua mente o texto de Efésios capítulo 5, versículo 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim devemos viver, dando sempre graças a Deus, adorando a Deus, sendo gratos e buscando, acima de tudo, a nossa santificação, a purificação da nossa alma, a salvação da nossa vida em Cristo Jesus. Cremos que essa salvação já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Basta nos rendermos a ela. Basta crermos e vivermos de acordo com esta fé. Vamos orar? Senhor meu Deus, me coloco na Tua presença, reconhecendo o quanto preciso de Ti e o quanto devo a Ti. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve quando clamamos. Muito obrigado porque nós podemos voltar as nossas vidas para o Senhor. E uma vez nos prostrando aos Teus pés, podemos ser levantados pela Tua graça, pela Tua misericórdia e compaixão. Muito obrigado porque o Senhor tem nos curado e nos garantido a vida eterna pela fé em Teu santo nome. Assim agradecidos oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E assim eu quero louvar a Deus com mais um cântico de adoração a este Deus maravilhoso, Salvador, Consolador, este Pai de amor, a quem nós devemos toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção, todo o nosso louvor.
a rendição de toda a nossa vida. Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto por nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que nos vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém. Louvamos a este Deus maravilhoso. Só Ele pode nos dar desta graça que sara, que cura, que liberta, que transforma, que nos levanta, que nos traz salvação e esperança de vida eterna. Louvamos a Deus e desejamos que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu lar, abençoando a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Que possamos muito em breve estar reunidos novamente na comunhão presencial, quando assim for seguro, quando assim for recomendável, e que nesse meio tempo possamos continuar ligados a Deus e uns aos outros através dos meios, das ferramentas que o Senhor Deus tem nos proporcionado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença, pela sua participação, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, hoje e sempre. Até breve.